Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez, deixando um vídeo para vocês, dando uma limpada na casa, uma boa lavada nesse chão. Eu preciso lavar esse chão que tá sujo. Tá frio, né, gente? Hoje até que não tá tanto, que eu tô sem blusa, mas esses dias tem feito frio. É que a gente começa a mexer, né, a limpar, a se mexer, aí esquenta. Mas enfim, estando frio, estando calor, precisamos deixar nossa casa limpa, né? Que casa suja, tem pro frio lá fora, casa fechada e suja é horrível. Eu adoro com esse frio deixar tudo limpinho, os tapetes limpinhos, deixar a pia limpa, principalmente, né? Sem louça suja. Porque é muito ruim, é pior do que o calor ainda, casa fechada com tudo sujo. Então é gostoso, tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Na hora de fazer o almoço, a cozinha tá limpa. A gente vai fazendo o almoço e vai deixando a cozinha limpa, lavando a louça para não juntar, é maravilhoso. Né? A Bíblia diz que casa suja, cozinha. Casa suja não agrada a Deus, sujeira não agrada a Deus, né? É muito feio chegar numa casa, é uma casa de família, onde tem uma dona de casa, e a casa tá suja, tudo bagunçado. Tem casa que, se a gente chegar lá fora de hora, tá tudo sujo, tudo bagunçado. A pessoa fica até sem jeito, né, com vergonha. Eu acho isso muito ruim, né? Cada um tem sua vida, cada um faz da sua vida, da sua casa o que quer. Mas é só um comentário, né? Eu não gosto, eu gosto que a minha casa esteja sempre arrumadinha, sempre limpinha. Também eu não tenho criançada para fazer bagunça, para sujar, porque meus filhos já estão tudo grande, 2 casados e um solteiro ainda, mas ele se levanta de manhã, vai trabalhar, volta só à noite. Tem um neto que mora comigo, mas também não dá trabalho, não faz bagunça, já é um rapazinho de 15 anos. Então eu não tenho ninguém para fazer sujeira, para bagunçar a criançada, graças a Deus. Os meus já estão tudo grande, cada um com a sua vida e eu com a minha, mas se deixar, né, a poeira é uma coisa horrível. A poeira monta que é horrível. O meu quarto tá sujo, o chão, os móveis tá empoeirado, porque às vezes, né, bate um desânimo, mas eu não consigo ficar mais do que uma semana sem dar uma boa lavada no chão, uma boa limpada, né, nos móveis, o quarto principalmente, né, que à noite a gente fecha tudo e a poeira fica circulando, é horrível. Então eu quero dar uma boa limpada aqui na minha cozinha, na minha sala e no meu quarto. Não sei se eu vou fazer tudo hoje. Talvez não dê tempo. Abrindo a boca de sono. Mas eu vou, se eu não fizer tudo hoje, eu faço o quarto e o banheiro, eu deixo para amanhã. Porque eu já tô sentindo que eu tô cansada. Já levantei cedo, fui cuidar do cachorro, cuidar das galinhas. Já coloquei roupa na máquina, já coloquei roupa no varal. E tô aqui fazendo essa limpeza, lavando meu filtro e dando graças a Deus por isso, né? Porque às vezes tem muita gente por aí que não consegue fazer. Até tem vontade de fazer, mas não consegue porque tá doente, né? Tá desanimado, tá passando por algum problema difícil. Fica olhando o serviço, a casa para limpar e não consegue fazer. Isso é muito triste. Eu já passei por isso, uns dias de desânimo, mas a gente tem que reagir. A gente tem que reagir porque Deus é maravilhoso e Deus abençoa, né? Quando a gente começa a fazer, aí Deus vai abençoando, abençoando. E a gente vai conseguindo cuidar da casa, porque é muito bom. Você vê a sua casa limpinha, cheirosa. Marido chega, a casa tá limpinha, tá cheirosa. O meu marido, principalmente, ele detesta
louça na pia suja, eu também não gosto, mas meu marido não suporta. À noite, principalmente, a gente janta, se ele vê que eu não vou lavar, ele vai e lava. Mas é raro eu deixar uns pratos, uns copos sujos na pia. À noite eu não gosto também. Eu fico imaginando as bactérias, as formigas, sabe, essas coisas. Ai, não, eu não deixo. Então é assim, gente, vamos cuidar da nossa casa, do nosso lar, porque a gente fazendo a nossa parte, Deus abençoe e faz a parte dele, né? A Bíblia diz que é para a gente fazer a nossa parte e o Senhor Deus faz a dele. Então vamos cooperar, vamos fazer. Deus é maravilhoso, gente. Hoje eu estou empolgada porque eu fui convidada a levar uma palavra na igreja onde eu congrego e eu estou meio agitada por causa disso. Então, cada vez que alguém me convida para louvar a Deus ou levar uma palavra na igreja, eu fico meio agitada, porque eu acho que todo mundo é assim, né? O pregador da palavra de Deus, por mais que ele esteja acostumado a pregar, o cantor a louvar na igreja, quando ele recebe um convite, ele fica meio agitado, né? Porque não é fácil. Mas eu dou graças a Deus, porque eu estou trabalhando para o meu Senhor. A partir do momento que você se propõe a levar uma palavra, a ler um versículo na Bíblia, né? Na igreja você abre a sua Bíblia, vai lá na frente, lê um versículo, canta um louvor a Deus. É maravilhoso porque quando você faz para o Senhor, Ele faz por você. Se você trabalha para Deus, Ele trabalha ao seu favor. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Tudo. Tudo que você faz, tudo que você ajuda na casa de Deus, não é em vão. O Senhor diz que é para você dar um passo para Ele, que Ele dá 10 para você. Ajude a casa de Deus. Eu sempre ajudei. Sempre fui dizimista fiel. Sempre procurei ajudar Deus, a igreja com o meu salário. Porque a igreja evangélica ela não recebe ajuda do governo nenhuma. É tudo os membros que sustentam a igreja evangélica. Ela é sustentada por nós, os membros, por isso somos dizimista, ofertante. Ajudamos em tudo que nós podemos, né? E assim Deus nos abençoa. Glória a Deus por isso. A coisa mais importante dessa vida, gente, é saber que a gente vai morar no céu. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. Vocês já leram lá em Apocalipse, se não me engano, é o capítulo 21 e o verso 15. Você tem uma Bíblia aí? Procura lá para você ver. Aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida, não vai herdar a vida eterna. Não vai entrar no céu. Gente, isso é muito triste, muito sério. Não adianta você ter tudo aqui, ter uma vida farta, ter muito dinheiro. Isso não resolve, isso não compra. Não compra a vida eterna. O bom é você ter uma vida farta, ter dinheiro e ser um crente salvo. O dinheiro não impede você de ser salvo. Mas acontece que muita gente dá mais valor ao dinheiro, né? Dá mais valor à vida material do que espiritual. Isso é muito perigoso. Por isso que tem muita gente que tem medo da morte, não quer morrer e tal. Ninguém quer morrer, lógico que não. Só que todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer. Assim que a gente nasce, eu já vi pregação, o pastor dizendo que quando você nasce, você já começa a morrer, porque você já vai crescendo, você já vai, né, envelhecendo, seus órgãos já vão envelhecendo. Quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, mais aproximado da morte você está. Se você é um salvo, um servo de Deus, você não tem medo, porque você sabe para onde você vai, né? Você sabe que você vai morar com o Senhor. A não ser aqueles que vai alcançar o arrebatamento da igreja vivos, os demais vão morrer. Todo mundo vai morrer, né? Morre jovem, morre velho, morre criança.
Então, o importante é estarmos preparados, a nossa alma preparada, servindo a Deus da melhor maneira possível. Sabemos que ninguém é santo, porque ninguém consegue ser santo. Santo foi só o Senhor Jesus. Mas nós podemos nos aproximar da santidade, é só a gente querer afastar a nossa vida de tudo que não provém de Deus, de tudo que desagrada a Deus, não é? Se esforçar, esforça-te, o Senhor disse, e eu te ajudarei. Você que tem um vício, que sabe que isso não agrada a Deus, sabe que é pecado. Você sabe que é pecado. Se você faz alguma coisa que você tem que esconder de todo mundo, fazer escondido, isso é pecado, né? Apesar que hoje em dia nada mais é escondido. O povo hoje em dia faz tudo para todo mundo ver. Não todos, né? Mas a maioria. Não liga porque está pecando, não liga porque está ofendendo a Deus, infelizmente. Mas nós, os servos de Deus, nós, os crentes, sabemos que as coisas que agrada a Deus, que desagrada a Deus, tem que ficar longe da nossa vida. Longe. Por isso devemos ser cuidadosos com a nossa vida. Cuidar do nosso lar, do nosso esposo, dos nossos filhos. O marido cuidar da esposa. O marido tem que amar a esposa como Deus ama a igreja. É a Bíblia que diz isso. Ame a sua esposa como o Senhor amou a igreja. O Senhor ama a igreja. Então temos que ser cuidadosos com tudo. Não provoque a ira dos seus filhos. Não provoque a ira do seu marido, nem a da sua esposa. Né? Se você sabe que a sua esposa não gosta que você faça uma certa coisa, não faça. Procure não fazer, porque aí vai evitar de brigas, de confusão. Porque é tão bom viver num lar pacífico, né? Sabemos que às vezes acontece alguma coisa. Sabemos que não é fácil, a vida a dois não é fácil, é difícil. Mas nós podemos tentar. Eu posso, eu consigo, você também consegue. Tem muitas coisas. Eu já falei num vídeo que eu gravei. O meu marido, ele detesta política. Detesta política. Mas eu já gosto de saber o que está acontecendo na política, nos noticiários. Mas como eu sei que ele não gosta, eu só vejo essas coisas quando ele não está em casa. Quando ele está em casa, eu procuro não ver, não pôr no jornal que está falando só de política, porque eu sei que ele não gosta, porque ele vai achar ruim. Ele também coopera comigo, porque quando a gente se conheceu, ele gostava muito de muitas músicas que eu não suporto. Eu sou evangélica, eu gosto de louvores, de hinos que adoram a Deus. Mas ele ouvia e eu ouvia junto com ele, porque eu não podia estar falando, né? Procurando confusão, mas com o meu jeito de ser. Várias vezes ele chegava e eu estava ouvindo um louvor, um hino de adoração a Deus. Foi indo, ele se apegou. Nunca mais. Olha, eu posso te dizer que tem anos que meu marido não ouve essas músicas mais. Apesar dele não ser evangélico. Ele vai na igreja de vez em quando para me acompanhar, mas ele não é crente. Mas ele deixou de ouvir as músicas porque ele sabe que não me agrada e que não agrada a Deus. Então a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível. Meu marido gosta muito da casa limpinha, a cama limpinha, né? Ele chega, ele elogia. Ele fala, que casa cheirosa, limpou a casa hoje? Então essas coisas incentivam o casamento, né? Incentiva a gente a fazer, não é verdade? Se o seu marido é assim, procure ser assim com ele. Sabemos que muita dona de casa trabalha fora, né? É corrido. Eu já trabalhei durante mais de 50 anos.
Chegava em casa, criança para dar banho, criança para dar janta, casa para arrumar, roupa para lavar. Eu vivi isso muito tempo, muito tempo. Mas quando a dona de casa fica em casa, às vezes o dia inteiro não trabalha. Hoje em dia eu não trabalho. Sou aposentada, graças a Deus. Tem um pouco mais de um ano que eu me aposentei pela misericórdia de Deus. Aí hoje em dia eu procuro deixar tudo limpinho. Ele chegar, tá tudo limpinho, cheirosinho, né? Não deixo toalha molhada para quando ele chega ele se secar. Procuro trocar a toalha dele, sabe, com esse frio. É um jeito carinhoso de você viver bem com o seu cônjuge. Todo dia eu deixo uma toalha seca no banheiro para ele. O banheiro limpo, porque eu sei que ele gosta de tudo limpinho. Troco a toalha dele, ponho no sol. Se precisa trocar, eu troco. Ele chega, o banheiro tá limpinho. A toalha dele tá sequinha para ele se secar. Porque eu sei que é difícil para ele. Trabalha o dia inteiro, sai de madrugada com esse frio. Ele levanta 4h30, vai trabalhar, volta. O serviço dele, o trabalho dele não é fácil. E ele chega em casa cansado, estressado. A jantinha dele tá pronta. Eu espero ele tomar o banho dele, se trocar. Aí ele vem, nós senta na mesa, a gente janta junto, a gente conversa. Então é assim, gente, não é difícil. Sabe por quê? Porque o momento que você procura viver bem com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com a sua companheira, você tem uma vida mais calma, mais tranquila, né? Você não passa por aqueles momentos de discussão, de nervoso, e fala coisa que não deve porque tá nervosa, porque tá nervoso. Então a gente tem que procurar agradar o marido agradar a esposa. Não ficar com pirraça, fica de mal. Meu marido tinha essa mania, qualquer discussãozinha ficava de mal, não queria conversa, né? Tava com raiva. E graças a Deus tudo isso passou. Né? Eu implorando a Deus misericórdia para mudar o gênio do meu marido. E o meu também, que eu reconheço que eu também precisava de mudança. E Deus foi abençoando, foi nos ajudando. Hoje em dia temos uma vida mais tranquila. Somos só nós dois praticamente, porque meu filho sai de manhã, chega de noite, meu neto vai para a escola, chega 1h, 1h e pouco da tarde. Ele dá uma ajeitada no quarto dele, do pai dele, no banheiro, que o pai dele deixa essa ordem para ele, deixar tudo limpo, não bagunçar, não sujar. E ele fica lá no quarto dele fechado, fazendo a lição de casa dele, assistindo uma televisão, quietinho, lá não dá trabalho. Então é assim, é praticamente eu e meu esposo só. Então temos que procurar viver da melhor maneira possível, né, gente? Vamos fazer de tudo. Servir a Deus da melhor maneira possível. Procurar agradar a Deus, né, em tudo que a gente pode. Eu não tenho mais criança pequena, só tem meus netos, né? Mas os meus netos são criados pelos pais. Mas eu sempre aconselho eles. Toma muito cuidado com as crianças, porque o mundo hoje em dia tá muito ruim. As crianças só faz se você não ficar de olho. Eles ficam na internet, só aprende coisa que não presta, né? Eu, graças a Deus, meus netos são bem monitorados pelos meus filhos. Meu filho aqui procura cuidar do filho dele. Minha filha tem 2 moleque. Ela também tá sempre dando de cima, olhando o que eles estão vendo na internet. Ela não deixa de jeito nenhum eles de qualquer maneira. Tá sempre procurando acompanhar o que eles estão vendo. Ela monitora a internet deles, cada um tem o seu celular. Então é assim, gente, temos que cuidar das crianças. Eu tenho um netinho também, que é filho do meu filho mais velho, eu tenho 4 netos, 4 moleque. Esse filho do meu filho mais velho é crente, vai na igreja, precisa ver que gracinha. Ele fala da palavra de Deus que nenhum adulto. Ele lê, ele espana a palavra. É coisa linda, ora.
Louva a Deus. Então, é muito importante, gente. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Os meus 2 netos também, que é filho da minha filha, também são evangélicos. Eles tocam instrumento, um toca bateria, o outro toca baixo. São todos servos de Deus. Gente, isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague uma coisa dessa, uma família na presença de Deus. Porque sabemos que Deus está cuidando deles. Sabia, gente, que o Senhor, nosso Deus, Ele é igual, sabe a galinha quando ela sente o perigo que ela chama os pintinhos, os filhinhos dela, tudo para debaixo da asa dela? Assim é o Senhor nosso Deus. A partir do momento que você confessa que o Senhor, Deus, é o seu único e suficiente Salvador, Ele passa a cuidar de você e da sua família. Toda vez que você está em perigo, Ele te avisa. É só você dar ouvido. Dê ouvido a Deus. Sirva a Deus da melhor maneira possível. Eu, nesses vídeos que eu faço, eu tento falar de outras coisas, falar mais das faxinas, das limpezas, mas eu tenho que falar da palavra de Deus, porque eu sou serva de Deus. Aí eu divido, um pouco eu falo da limpeza e um pouco eu prego a palavra de Deus para você ouvir. Porque é muito importante termos uma vida com Deus. Precisamos ter uma vida abundante com Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós, quando estamos em desespero, nós procuramos a Deus, não é? As pessoas às vezes nem lembram de Deus, mas quando acontece alguma coisa, quando está alguém doente ou quando está no meio de alguma coisa que não tem por onde correr, aí começa a chamar por Deus. Muitas vezes Deus ouve e socorre pela misericórdia dele, mas isso não é certo, né? O certo é você lembrar de Deus. Tá frio para ir na igreja? Ontem eu estava na igreja, meus pés estavam congelando. Apesar de eu estar de sapato fechado e meia fina, mas os meus pés pareciam que iam congelar de tão frio que estava. Mas o coração estava fervendo de alegria, porque eu consegui sair da minha casa e ir para a igreja louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Isso é bom demais, gente. No outro dia você acorda leve, feliz, porque você sabe que você agradou a Deus. Não é, gente? Mesmo você que não vai à igreja, não vai na igreja, não serve a Deus, não é possível que você não tenha um sentimento por Deus. Você não tenha vontade de servir a Deus. Às vezes você está sem força, mas sabe o que você faz? Ora. Mesmo às vezes sentada na sua cama, deitada, começa a falar com o Senhor. Clama a Ele, pede a Ele para te dar força. Às vezes você já foi um crente, às vezes você já foi um servo de Deus fiel e hoje em dia está afastado. Ore, peça ao Senhor para te ajudar a se levantar. Peça a Ele para te ajudar, te dar força, porque eu sei que às vezes é difícil, não é fácil. A vida do dia a dia não é fácil. Muita gente trabalha fora, né? Chega cansado, eu já passei por isso. Chegava tarde, cansado, mas eu nunca desisti de servir a Deus. Eu às vezes saía quando os meus filhos cresceram um pouco, não eram mais bebê, né? Já tinham uma certa idade. Eu descia do trem aqui onde eu moro e já passava na igreja, já ficava no culto. Chegava em casa, minha filha era mocinha, ela já tinha adiantado a minha janta. E assim nós fomos indo, eu tô com mais de 30 anos de crente na presença do Senhor. E, gente, Deus tem me abençoado tanto. Tanto a minha vida espiritual quanto a minha vida material.
Deus tem me dado tanto que eu nem sei. Sabe, não tem um hino que diz: "Eu não sei o que o Senhor viu em mim". Vocês já ouviram esse hino? Eu não sei por que que o Senhor me ama tanto assim. Eu não sou merecedora de nada. Se fosse pelo nosso merecimento, estaríamos perdidas. Mas é pela misericórdia dele. A partir do momento que a gente começa a se esforçar, procurar servir a Deus, procurar estar na presença dele, ele começa a nos ajudar. Ele nos dá a mão e nos ajuda. Servir a Deus não quer dizer que você vai ter uma vida maravilhosa no mar de rosas. Não é isso. Mas tudo que você passar, Ele vai segurar na sua mão e vai passar com você. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Sabemos que o dinheiro não compra salvação. Tem muita gente que é rico, milionário, mas não tem Deus na vida deles. Uma certa feita eu trabalhava de faxineira, diarista em casa de família. Trabalhei muito tempo assim. E uma amiga minha também tinha ido comigo para limpar um apartamento. Um apartamento muito chique. E ela falando comigo: "Nossa, que casa linda! Que sofá maravilhoso que essa gente tem". Eu falei para ela: "É verdade, tudo muito lindo. Mas nós temos uma coisa que eles não têm". No momento que eu falei assim, ela falou: "É verdade", porque ela também é serva do Senhor. Ela disse: "É verdade, irmã. Se você tentar falar de Deus para esse povo, eles nem ouvido dão, a maioria deles. Porque não é pecado ser rico. Você pode ser rico, pode ter muito dinheiro, muitas posses, e você pode ser servo de Deus, como tem muitos por aí. Mas a maioria deles, infelizmente, não quer saber de Deus, não quer saber de nada com o Senhor. Então isso é muito triste, porque dinheiro não salva, dinheiro não leva ninguém para o céu. Né? Podemos ter as duas coisas, mas entre uma e outra, né, eu preferia não ter nada e servir a Deus, mas eu tenho tudo. Eu falei na minha igreja ontem, uma oportunidade que eu tive. Há uns anos atrás, se alguém falasse para mim que eu ia ter uma casa boa, uma casa grande igual essa que eu tenho, que eu ia ter um carro e que eu ia ter uma casa na praia, eu jamais, não acreditaria de jeito nenhum, porque eu tinha uma vida que só Deus. Deus me provou e eu fiquei firme. Passei necessidade, passei provação. Trabalhei muito, criei meus filhos trabalhando. Fui mãe solo durante 12 anos. Mas Deus foi me abençoando, me ajudando, me abençoando. Deus preparou um marido maravilhoso e hoje em dia eu tenho uma vida boa. Sou grata a Deus, sabe por quê? Porque eu fui fiel a Deus nas provações, nas necessidades. Levantava de madrugada, ia para a estação, entrava num trem, ficava 1 hora dentro de um trem para chegar na cidade onde eu trabalhava, para chegar em São Paulo. E eu venci na presença de Deus. Faça igual eu fiz, gente. Sirva a Deus, tá bom? Eu vou terminando aqui o meu vídeo. Espero que as minhas palavras tenham entrado no seu coração, que você tenha aproveitado. Espero que a minha limpeza também tenha te motivado a limpar a sua casa também, porque é muito bom, né? A gente ter uma casa limpa, bem organizada, né? O esposo chega, tá tudo limpinho. E servindo a Deus, então, é coisa maravilhosa. Tá bom, gente? Olha, fica com Deus. Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Eu desejo que tudo de bom aconteça na sua família. Se você está longe de Deus, vá para perto dele. Vá a uma igreja evangélica. Confesse que o Senhor é o Deus da sua vida e da sua alma.
Leve a sua família para servir a Deus, tá bom, gente? Beijo no seu coração. Fiquem com essas palavras, ficam com Deus. Assistam meu vídeo, tá bom? Curta, compartilhe com mais pessoas. Tem gente precisando ouvir palavra de Deus, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus e até um próximo vídeo. Tchau. Gente querida das redes sociais. Eu tô deixando mais um vídeo aí para vocês que eu gravei ontem e antes de ontem. Dividi a faxina porque tá frio, né? E eu fiz um pouco de cada vez. Então eu gravei tudo, deixei aí para vocês curtir, compartilhar e me ajudar aí, tá bom? Gente querida, eu espero que vocês gostem do vídeo. Aqui tá um frio. Levantei para cuidar do cachorro, cuidar das galinhas lá fora. Coloquei um casaco porque tá frio. Mas então, agora tô editando o vídeo e vou deixar para vocês curtir e aproveitar. Tá bom, queridos? Tomara que esse vídeo ajude vocês a animar, a limpar sua casa, lavar o seu chão, arrumar sua cama, porque tá frio, mas a gente tem que fazer, né? Fazer o quê? Ainda bem que eu fiz antes de ontem, né? E agora tô editando para vocês, deixando aí, a minha casa tá limpa, eu tô mais tranquila hoje, graças a Deus. Tá bom, queridas? Beijo no seu coração. Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Tchauzinho. Tchau.